Neste episódio do podcast Trivium, e como já é hábito, o Bernardo e eu trazemos a lista de livros que lemos neste ano 2025. A lista é longa, as ideias são muito interessantes, pelo que fiquem connosco até ao fim. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Trivium, onde dois pais de família falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco, comigo como sempre está o Bernardo e estamos de regresso a um dos episódios da Praxe, um dos dois episódios da Praxe de cada ano. Portanto, no início do ano gravámos o episódio sobre os livros que queríamos ler e este, chegado ao final do ano, os livros que lemos. E nesta altura tão propícia, que é a altura dos saldos, portanto o Natal já passou, estamos em saldos, portanto quem agora quer pensar, ter ideias para os saldos, quem celebra o Dia de Reis pode ser que ainda vá a tempo. E quem estava engripado ou tem familiares que estavam engripados e não foram, ainda vai a tempo aos Natais, ainda vão a tempo de comprar aqui alguma coisa interessante que possa surgir desta nossa conversa. Como é que isto vai acontecer? Bernardo, cada um de nós vai apresentar a sua lista, não é? Portanto, primeiro eu, depois tu, e vamos também fazer aqui também aquele exercício da praxe, que é comparar, logo ao início, aquilo que lemos versus aquilo que nos tínhamos comprometido a ler aqui diante dos nossos, espectadores. Espectadores? Isso Ouvintes, mesmo. neste caso. Ouvintes, o que for. Exatamente. É isso, Hum, não é? é isso. Ou seja, o Vasco vai começar para também introduzir aqui um pouco. O Vasco vai começar por fazer a sua habitual lista, que todos os anos nos surpreende pela dimensão. E hoje vou fazer uma coisa da minha parte um bocadinho diferente. Em vez de apresentar simplesmente uma lista de livros, escolhi três livros. Dois, penso que dois deles estavam na minha lista inicial. E vou mostrar que um deles é uma boa chave de leitura para os outros dois. Vou experimentar fazer este exercício, ver se funciona. Também, como não cumpri praticamente nada da minha lista, como vão ver, acabo por fazer assim este exercício diferente, que acho que acaba por ter um bocadinho mais de ter algum interesse também para os nossos ouvintes. Vamos ver quando chegar à minha parte, se estiveres de Tens, acordo. tens, portanto, uma taxa de sucesso de 20%, não é? Olha, eu li mais alguns livros, alguns quantos, mas dizer-te que a minha taxa de sucesso não foi muito melhor do que a tua, foi de 30% e aqui com uma ginástica, porque dos 10 que tinha dito que ia ler, li dois e estou mais ou menos a meio de outros dois, portanto, nem sequer posso dizer que esteja, estou um terço, portanto, nem chega a 30%. Portanto, também aqui peço já desculpa aos nossos ouvintes, mas não cumpri. Houve aqui algumas coisas que foram acontecendo ao longo do ano e que não vou dizer que desencaminharam a minha leitura, mas enfim, encaminharam-na para outros, em outras direções. Portanto, sem mais demoras, vou começar. Portanto, eu tenho aqui uma lista de 26 livros, portanto, vou passar um bocadinho mais rápido. Sendo que vou começar pelos quatro que estou a ler neste momento, pronto, também para ser justo. Os outros todos já os li, estes estou a ler. Estou a ler quatro ao mesmo tempo, ou enfim, há aqui um. Há dois que estou que interrompi a leitura já há algum tempo, mas que tenciono naturalmente voltar a acabar. Bem, vou começar talvez pelo mais marcante e que está diretamente correlacionado com a eleição do Papa Leão XIV, que são as Confissões de Santo Agostinho. Portanto, era um livro que eu já tinha em casa para ler há bastante tempo. É, enfim, como todos saberão, um clássico, não só enfim, da leitura espiritual, mas da própria literatura mundial, não é? Portanto, as confissões podem verdadeiramente ser lidas por qualquer pessoa, crente ou não crente, mas para um crente, quer dizer, é um livro que nos arrebata totalmente, enfim, é de uma beleza, é um livro escrito há 1600 anos e eu não estou a exagerar se eu dissesse que podia ter sido escrito há 50 anos, 40, 10 anos. É um livro muitíssimo atual. Porquê? Porque fala das confissões de uma alma humana, não é? Obviamente a de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, o grande bispo, o grande santo. Hum, e fala, enfim, fala das profundezas da alma dele, da sua conversão, daquilo que o inquietava na altura,
no seu tempo, né? E pronto, ele escreveu isto, não sei se agora não estou bem a ver, mas creio que mais ou menos a meio da vida, não é? Talvez já um bocadinho depois do meio da vida, mas é de uma beleza enorme. E depois, quer dizer, tem aquelas máximas de Santo Agostinho, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Aquela logo, estou aqui com o livro à frente, aquela frase famosíssima logo do início, que eu devia saber de cor, mas para variar, nunca me lembro. O nosso coração anda inquieto, não é? Vive inquieto e não enquanto Ah, não. Já sei. enquanto não repousa em vós. Criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em vós. É muito bonito. E depois outra, estas duas que eu acabei de dizer, depois há a famosa passagem também do Tolha Legge, não é? Portanto, ele está a meditar no jardim, houve uma criança a dizer Tolha Legge, portanto, pega e lê a Bíblia, portanto, é assim um momento também forte da sua conversão. Mas depois uma frase que eu não sabia e que é das frases mais repetidas, se não é a frase mais repetida em toda a obra, que é dai-me o que me ordenais e ordenai-me o que quiserdes. Repito, dai-me o que me ordenais e ordenai-me o que quiserdes. É uma frase que ele depois repete muito a partir do livro 10º. Portanto, as Confissões estão compostas por 13 livros. E é uma frase muito bonita, não é? De entrega, total entrega nas mãos de Deus. É um livro muito bonito. Enfim, não posso recomendar o suficiente. Vale mesmo muito a pena. Bom, avançando. Estou a ler também o único romance, isto é que é estranho, de facto, eu dei por mim já, deixa eu ver quando eu comecei a ler isto a 30 de setembro, dei por mim com muito livro lido, mas sem nenhum romance, que é enfim, naturalmente um género que eu gosto muito, e este é um dos que estava na minha lista, O Nó de Víboras, do François Mauriac, que estou a ler em francês, e que estou a gostar imenso, e só não acabei ainda porque, pronto, surgiram outras leituras pelo meio, mas é um livro interessantíssimo, não é? Um livro sobre aqui uma espécie de reconciliação de um casal, mas enfim, que uma das pessoas do casal morre primeiro que a outra. Enfim, é um livro muito interessante sobre uma conversão interior de um homem muito amargurado com a vida, um homem ateu, mas pronto, mais não direi porque também não li todo o livro, mas estou a gostar muito. Outro também que estava na minha lista, mas que este comecei em abril, mas depois tive que interromper, é A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmurger. Os perigos dos ecrãs para os nossos filhos, é o subtítulo, e li a primeira parte e gostei imenso. A primeira parte do livro é toda acerca dos neuromitos, que é um tema que me interessa muito no que diz respeito ao tema dos ecrãs e as novas tecnologias e da forma como afetam as crianças, portanto, aqueles neuromitos, não é? De se achar que é importante introduzir as crianças o mais cedo possível aos ecrãs e à tecnologia, porque então, dessa forma vão se tornar uns pequenos Einsteins, etc. E ele, na primeira parte do livro, no fundo, descarrega um conjunto bastante alargado de estudos, enfim, ele é francês, mas estudos também internacionais que desmontam completamente estes neuromitos, e é muito interessante. Mas pronto, tive de interromper, mas tenho intenção agora, em 2026, concluir. E finalmente, outro que peguei há 15 dias, menos de 15 dias, e estou mesmo, quer dizer, por pouco, deixa cá ver, por 10 páginas que não está na lista de concluídos, que se chama The Council in Question, A Dialogue with Catholic Traditionalism. Portanto, o concílio, neste caso o concílio Vaticano II, em questão, né? Colocado em questão. É um diálogo, são 8 cartas entre uma pessoa que se chama Moira Durley, que eu suspeito que seja mulher, nunca fica claro, mas acho que é mulher, uma jornalista ligada à Fraternidade de São Pio X, ok? Portanto, os que estão numa situação irregular, canonicamente irregular, e um padre dominicano inglês, bastante conhecido, que é o padre Aidan Nichols. O padre Aidan Nichols, um grande teólogo dominicano, enfim, naquelas categorias mais políticas, podríamos dizer que é um dominicano mais para o lado conservador, ok? Aliás, quando no ano passado, não, este ano, o Papa Francisco fez, não, foi no ano passado, desculpa, fez cardeal aquele padre, aquele dominicano Timothy Ratcliffe,
ou Radcliffe, não sei como é que se diz, que é assim um bocadinho, para não dizer bastante polémica, até em matérias de moral sexual, enfim, moral católica e no contexto sexual, foi feito cardeal e houve muita gente que diz, não percebeu como é que esse foi feito cardeal e não foi feito cardeal este Aidan Nichols, que apesar de já ter mais de 80 anos, creio que já tem mais de 80 anos, mas contribui muitíssimo mais e de forma mais ortodoxa para, pronto, para a teologia. Enfim, pronto. Mas estou a gostar bastante. Já li, isto são 8 cartas que versam sobre os textos, o tema dos concílios Vaticano II, da liturgia, do diálogo interreligioso e comunismo e a liberdade religiosa, que são os 4 grandes temas de tensão entre os lefebvrianos, portanto, o São Pio X e a Igreja de Roma, é muito bonito. Sobretudo, uma das coisas que eu noto é que vejo, do ponto de vista da jornalista, que me parece intelectualmente honesta, esta tal Moira Dooley, sempre tentativa de espezinhar, não é? De humilhar, não o padre, neste caso, mas humilhar aqueles que seguem o concílio, quase que fazer uma espécie de reductio ad ridiculum. Estou aqui a inventar o meu latim, mas reduzir assim ao ridículo o latim. Depois a resposta do padre Aidan Nichols, que aliás muitas vezes reconhece algumas das limitações dos textos, mas diz que também que não é uma coisa exclusiva dos textos do Concílio Vaticano II, não é? Ele até dá um exemplo, por exemplo, creio que um concílio qualquer de Latrão, não sei se foi o quarto, em que um dos cânones, portanto, quando eu digo cânones, daquilo que seria de matéria opinável e não de doutrina, ordenava que os judeus usassem roupas diferentes, não é? Portanto, todos nós que conhecemos a história recente da europeia, seria um cânon absolutamente e naturalmente inaceitável nos dias de hoje. Ele diz, pronto, há coisas em que os concílios podem declarar num dia, numa altura, e que hoje em dia reconhecemos como não sendo válidos. Isto também poderá ter acontecido em algumas propostas do Concílio Vaticano II. Pronto, só para o que eu vejo do lado dele é uma candura, no sentido em que vai colocar tudo, sabe colocar o concílio em contexto também de toda a história da Igreja, mas depois também defendendo aquilo que são, aquilo que era a vontade dos padres conciliares. Pronto, enfim, não quero demorar muito mais. Isto é o que eu estou a ler agora. Agora, passando para aqueles que já concluí. Eu tenho aqui dois grandes grupos e depois agora e outro grupo que assim um bocadinho mais isolado também. Começo por este mais isolado, que só tem 2 livros. O primeiro é assim, uma escolha talvez invulgar e que veio. Aliás, eu interrompi aquele dos Cortinos Digitais, da fábrica dos Cortinos Digitais, para ler este, que é um padre na aldeia global do então padre Américo Aguiar, hoje cardeal Américo Aguiar e bispo de Setúbal. Portanto, eu sabia que ele tinha escrito, quando estava no Porto, tinha feito o mestrado em comunicação. Sabia que tinha escrito um livro que era a sua tese de mestrado e decidi ler. Portanto, o subtítulo é Evangelização e o Desafio das Novas Tecnologias. E acho que tem pontos interessantes, não é? Ou seja, o ser necessário a igreja estar presente nas redes sociais, etc. O livro, quer dizer, o livro também, estas coisas também têm evoluído muito ultimamente. O livro é de 2000 estou a tentar chegar a 2014, portanto, em 11 anos já muita coisa mudou. Portanto, está um bocadinho desatualizado em algumas coisas, mas, ou seja, a necessidade de estarmos presentes, o reconhecer a importância, não é, na sequência, na senda de Marshall McLuhan, que não é, the medium is the message, portanto, o meio é a mensagem, portanto, a importância de estar nos meios, porque os meios, no fundo, acabam por ser a mensagem, portanto, se a mensagem cristã não estiver presente nos meios, então acaba por não chegar a muita gente. Enfim, espero estar aqui a ser correto na minha interpretação. Acho que depois, se calhar, enfim, fruto de algum otimismo ainda um bocadinho naif, não é? Acho que deixa-se levar um bocadinho nesta. Enfim, num neuromito, se quiseres, que é esta ideia de que os jovens de hoje são completamente diferentes, vivem de forma completamente diferente, ou aprendem de forma completamente diferente. É verdade que vivem de forma completamente diferente, mas já não é verdade, a meu ver, que aprendem de forma completamente diferente. E acho que precisamente um dos grandes déficits desta presença nas redes é quando ela, enfim, quando a presença da igreja é unicamente e só essa, não é? Uma presença das redes e não uma presença real. E sendo justo para com
o cardeal Américo Aguiar, ele diz que nada substitui a presença e o contacto humano, pessoal, isso é muito importante, mas acho que depois deixa-se falar um bocadinho naquela onda de que isto hoje em dia é tudo diferente e temos que adaptar ou morrer. Eu tendo a ser um bocadinho, acho que nós temos, sim, a Igreja tem que estar presente, como tu e eu também estamos presentes neste meio, mas devemos convidar, quer dizer, fazer os possíveis para que deste primeiro contacto, que nunca, não deixa nunca de ser superficial, tem que passar, quer dizer, à obra, não é? Às obras, à presença, ao contacto real, a viver uma fé, enfim, encarnada, não é? Pronto, próximo livro de um autor chamado Wendell Berry, What I Stand For. Ah, desculpa, não foi nada disto que eu fui ler. Peço desculpa, agora olha, peguei no outro livro do Wendell Berry, foi do Wendell Berry, mas no título não era este livro. Olha, peço desculpa aos ouvintes, já viste? Eu tenho aqui o meu Excel, só para, não, só para dizer bem o título. Why I Am Not Going to Buy a Computer. Pronto, é isto. É um livrinho pequenino, 48 páginas. Portanto, Wendell Berry era um, acho que se chama, e já temos falado às vezes, de um conservacionista, portanto, era completamente contra, enfim, não era completamente contra, era completamente contra ele usar novas tecnologias. Portanto, ele orgulhava-se não de escrever à mão e depois era a mulher que passava para uma máquina de escrever, e orgulhava-se de não ter um computador e que não queria comprar um computador. E é engraçado, é um livro muito pequenino em que ele escreve, é um ensaio, e depois há um conjunto de respostas a esse ensaio, algumas um bocadinho agressivas, a acusá-lo de ser antitecnológico, etc. E até a acusá-lo de usar a mulher porque era ela que depois passava os textos para a máquina de escrever. E depois é uma segunda resposta dele muito interessante e, no fundo, a defender a sua posição de que não tem nada a quer dizer, não se opõe a quem use, mas que ele não tem nada de usar um computador e que se opõe a esta insistência de que só porque há uma coisa nova no âmbito da tecnologia que é preciso ceder logo e utilizar logo. E eu também acho isso interessante. Eu revejo um bocadinho, não totalmente, mas um bocadinho. Eu lembro, por exemplo, quando apareceu o iPod, eu orgulhosamente na escola continuava a usar um Discman, que é uma coisa que os nossos Uhum. ouvintes mais jovens, Vá lá, e jovens não foi não um fazem. Walkman por sorte. O Walkman e o Discman agora já não me lembro qual era a diferença. O Discman era Não, o com Discman disco. era o disco, o Walkman era a cassete, Cassetes. lembras Eu, também, eu na cheguei a cassete, usar, lembro. eu cheguei a usar cassetes. Com um pai de 10, 11 anos, cheguei a usar um Walkman nesse caso. Uhum. Pronto, mas pronto, mas depois também aderi ao iPod mais tarde, mas continuo a comprar CDs. E agora também discos de vinil, assim, um novo hobby, pronto. Mas achei muito interessante a ideia. Eu gosto destas ideias e gostava também de me imaginar um bocadinho mais, um bocadinho mais, menos dependente da tecnologia. Bom, agora passo para a secção livros, beatos, se quiseres. O primeiro é um livro do Padre Duarte da Cunha, Pensar e Decidir em Família, o discernimento à luz da Amoris Laetitia, portanto, Amoris Laetitia, documento, Ilustração Apostólica pós-sinodal do Papa Francisco de 2016, salvo erro, ou 2015, já não lembro. E o Papa, e pronto, houve aquele tema quer dizer, dos divorciados, recasados, recasados entre aspas, que nós sabemos que o casamento é indissolúvel, portanto, se a pessoa se divorciou e o documento e o casamento era válido, não há recasamento na prática, mas depois havia o tema do discernimento, etc., e como é que se deve, enfim, prosseguir nessas situações. E pronto, isto é um pequeno livro também muito curto. Também já percebeu, eu leio 26 livros, mas há muitos livros. Este tem 46 páginas, portanto, lê-se em 2 dias. E mesmo assim, eu consegui ler isto em 5 dias. Portanto, verem como também sou lento a ler. Um, mas pronto, é um livro interessante, quer dizer, o Padre Duarte da Cunha é um mestre e pronto, enfim, eh, é sempre difícil e eu louvo sempre a coragem destes padres que, pronto, que, que enfrentam o touro. Enfim, não é segredo para ninguém, eu acho que foi altamente imprudente aquela famosa nota de rodapé que se referia precisamente ao acesso aos sacramentos de quem vive numa situação irregular. Nota essa de rodapé que nunca foi totalmente clarificada, que gerou as famosas dúbia dos cardeais e que nunca foram totalmente clarificadas. Depois havia umas cartas enviadas aos bispos da Argentina a falar sobre, enfim, uma salganhada tal, acho que foi altamente imprudente da parte do Papa e não tenho qualquer pudor em dizê-lo. E admiro muito os padres, bispos que, pronto, que tentaram aqui fazer um bocadinho. Não quer ser injusto dizer a quadratura do círculo, mas pronto,
pegar nas palavras que o Papa propôs, o discernimento, não é? E perceber como é que, à luz deste discernimento, se pode, enfim, pensar e decidir em família. Por falar no Papa Francisco, enfim, que para mim foi um pontificado, enfim, algo polémico, mas escreveu coisas muito bonitas, e eu decidi ler isto até antes do Papa morrer, portanto, no início do ano, e não sei, talvez tivesse no início do ano e pensasse, pensar, se calhar o Papa não estará cá muito mais tempo, eu gostava de ler coisas, eu gostava que o Papa morresse, que quando o Papa morresse eu tivesse, peço desculpa, uma memória de coisas bonitas que ele escreveu. Então li 3 livros. O primeiro, C'est la confiance, uma dissertação apostólica sobre a confiança no amor misericordioso de Deus por ocasião do 150º aniversário do nascimento de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, conhecido por Santa Teresinha do Menino Jesus. Grandeza e miséria do homem, uma carta apostólica no quarto centenário do nascimento de Blaise Pascal e, finalmente, a bula de proclamação do grande jubileu ordinário do ano 2025, Spes non confundit, jubileu esse que está agora a terminar. E são 3 documentos muito bonitos, curtos, uma vez mais. Achei a bula sobre da Esperança muito bonita mesmo, muito bonita, um documento muito bonito e que vale a pena recitar. Foi uma boa catequese sobre a esperança. E os outros dois, tanto o da Santa Teresinha como o do Blaise Pascal, confesso que foram assim duas pequenas joias que eu encontrei, muito bonitas mesmo, sobre estas duas, enfim, uma doutora da Igreja e enfim, um notável filósofo, teólogo, matemático, Blaise Pascal. Pronto, avançando, deixa-me só dar aqui um bolinho na minha cerveja Paulaner. Acho que o Francisco também escreveu qualquer coisa sobre literatura ou sobre Dostoiévski, tenho a impressão. Mas já tínhamos falado esse livro no ano passado. Já tínhamos falado, não A é? educação, a importância da literatura na educação, Isso, exatamente. muito focada nos seminários, mas eu acho que, enfim, que também gostei muito do documento e acho que e como o Papa, aliás, sugere logo no início, ia escrever isto após os seminaristas, mas depois pensei, isto é para toda a gente, portanto, pronto, é para toda a gente, sim. Boa. Ainda não li, acho que já comprei por acaso, mas também escreveu um texto que já me disseram que é muito bonito sobre São Francisco de Sales. Pronto, também Certo. num dos centenários quaisquer. Pronto. Avançando, li uma biografia do Frei Bartolomeu dos Mártires. Bernardo, tu e eu fizemos, eu costumo fazer uma peregrinação Uhum. todos os anos, tu também fizeste, e nessa peregrinação uma das propostas é que haja apresentações todos os dias de vidas de santos, e eu propus-me levar a vida de Frei Bartolomeu dos Mártires, portanto a biografia é escrita por Frei Luís de Granada, portanto foi o coetâneo dele, e tem a particularidade de ser uma biografia escrita ainda em vida, enquanto quando o Bartolomeu dos Mártires, São Bartolomeu dos Mártires, hoje em dia ainda era vivo. E é um livro curto, uma biografia curta, mas muito interessante para se conhecer este grande português enfim, vergonhosamente, quer dizer, nós temos na história do nosso país, este que foi arcebispo de Braga, um dos grandes teólogos, enfim, da Igreja Católica, e é muitíssimo pouco estudado. Portanto, é preciso rezar para que os dominicanos comecem aqui a publicar as obras dele, versões acessíveis ao grande público, e dar a conhecer este grande santo. Depois, outro Olha, mas livro. deixa-me dizer-te que foi Deixa uma, lá. uma belíssima apresentação que tu fizeste, a nossa peregrinação, e que quase que valia a pena fazermos um mini episódio, que acho que naquelas nossas apresentações duram se calhar 15 minutos, meia hora no máximo, Sim. mas dava para fazer um episódio a falar e acho que podíamos bem aproveitar que já tens o tema preparado aqui para um episódio do podcast. Fica o desafio ao vivo. Olha, obrigado. Vamos então tratar disso. E lembro-me uma coisa, nós fizemos esta peregrinação com o nosso grande amigo Padre Ricardo Figueiredo, que se nos estiver a ouvir, ficas desde já aqui um grande abraço, que no final da apresentação colocou a cereja no topo do bolo, portanto, ele parece que não quero agora estar aqui a adulterar a história, mas hum, ele tinha portanto, na cama dele, portanto, não sei se era no teto ou na parede em frente, tinha uma placa, acho que era uma placa, que dizia, como é que é? Surge asno? Era asno, não sei como é que se diz burro em latim, mas era levanta-te burro, ou seja, portanto, esta forma bonita de nos lembrarmos de quem somos todas as manhãs, e este que, por sua vez, foi um grande santo.
Então, mas sim, vamos preparar esse episódio para dar a conhecer aqui a vida de Frei Bartolomeu dos Mártires. Ahm, o próximo foi um dos que estava na minha lista, Turning Towards the Lord, Orientation in Liturgical Prayer, do padre Uwe Michael Lang, um padre oratoriano, alemão, e tem a ver com, no fundo, sustentar a tese, e, enfim, acho que é mais do que aceito, de que no início da Igreja a orientação do altar era, ou melhor, o altar era orientado, não é? O ad orientem, portanto, virado para o Oriente, ou então sim, virado para o Oriente, que é Cristo, não tinha que ser necessariamente virado para este, mas virado para Cristo, portanto, como nas igrejas antigas vemos o altar-mor, não é? Que está ao fundo da igreja, portanto, aquela famosa história do padre estar de costas para o povo, que não estava nada de costas. Mas é um livro muito interessante, muito bem sustentado, um bom trabalho histórico, recomendado inclusive é pelo Papa Bento XVI, como já tinha dito. E pronto, gostei muito, sustenta muito bem. Curiosamente, com a exceção nos tempos iniciais da Igreja, eram algumas igrejas em Roma, como por exemplo a Igreja de São Pedro, em que o altar estava virado para este, sim, só que o oeste está virado para a porta de entrada. Portanto, é assim, são algumas como é que eu ia dizer? Atenção. Exceções, sim, exatamente. Depois, um livro que está dentro de um livro. Eu comprei um livro da Penguin que se chama Early Christian Lives, portanto, vidas cristãs do início da cristandade, não é? E só li uma das Early Christian Lives, que noutras edições é editada assim por si só, que é a vida de São Bento, por São Gregório Magno, portanto, o Papa. E pronto, eu tenho bastante devoção a São Bento e sabia a existência desta vida de São Bento. E pronto, é assim uma geografia no sentido clássico, portanto, fala um bocadinho da história dele, mas depois fala sobretudo dos seus milagres, não é? Os milagres de São Bento. Mas pronto, é aqui que sabemos que ele saiu de Roma ainda jovem, foi para. eh, agora não quero mentir, mas creio que para Subiaco, depois para Monte Cassino, fundou, portanto, a fundação dos Benitinos foi porque houve jovens que se sentiram, ou outros homens que se sentiram atraídos pelo seu exemplo e que se juntaram a ele, e depois os vários milagres que ele foi fazendo, e pronto, portanto, esta vida de São Bento, acoplada à regra de São Bento, são assim, os dois documentos mais antigos que se têm sobre São Bento. Depois, dois livros do nosso grande amigo Scott Hahn, Lord Have Mercy, The Healing Power of Confession e The Creed, Professing the Faith Through the Ages. Pronto, quer dizer, sabes que eu já não, eu só tinha lido um livro do Scott Hahn, que foi o Todos os Caminhos Vão Dar a Roma, e já o li há mais de 10 anos, há muito tempo, na altura gostei muito, mas tenho imensos livros dele e não tinha lido. E quer dizer, isto é uma beleza, lê-se lindamente, é um autor que escreve como de uma clareza brutal, e pronto, o primeiro tem a ver com não só o sustento histórico da confissão, não é? Desde o Antigo Testamento enfim, até à prática corrente, e depois o outro é uma explicação do credo, não é? E também da evolução do credo, como é que o credo foi evoluindo desde do início até, enfim, desde os símbolos apóstolos, se quiseres, até ao credo niceno-constantinopolitano, que rezamos sempre, e depois também faz uma referência no final agora, eu às vezes digo estas coisas, eu acho que faz uma referência ao credo do povo de Deus, sim, do Papa Paulo VI, exatamente. Faz sim, senhor, estou aqui a ver. Pronto, mas muito bom. Portanto, Scott Hahn, um grande teólogo, grande biblista, vale sempre a pena ler. Finalmente, para fechar esta onda de livros mais bom, espirituais, um que já falámos na nossa nova rúbrica das conversas triviais, Chastity, do Bispo Eric Varden, Reconciliation of the Senses. Portanto, um livro que eu recomendo muitíssimo, uma visão muito, muito bonita da castidade, muito bem escrito, em inglês espetacular, está traduzido para português. E pronto, e vale a pena também pela Lucerna, e recomendo muitíssimo este. Por causa de uma frase que eu achei muito engraçada, em lá às tantas, pronto, ele recorre muito.
ou elementos da cultura. Fala muito de livros, fala assim de músicos, fala de filmes, e há um livro que ele menciona às tantas em que há um personagem que quando era criança, numa praia da Austrália, fica completamente admirado a ver as crianças, a ver os surfistas a surfar ondas, não é? E ele diz, ou seja, ele diz que se sentiu altamente tocado por ver estes homens a fazer uma coisa bonita que vale por si só, não é? Ou seja, um surf bem feito, não é? E depois o Bispo Eric Varden diz que forma bonita de se pensar, eh, de pensar como o início da castidade, não é? Ou seja, o início da castidade é olhar para alguém a fazer uma coisa bela por si só, não é? Ou seja, não com nenhuma finalidade eh, utilitarista, se quiseres, mas pronto, por si só. Portanto, achei muito engraçado este exemplo que ele deu, que vem de um romance, pronto. E agora passamos para a terceira e última secção, livros sobre educação, pronto. E foi um bocadinho isto que acabou por desencaminhar a minha lista, a lista que eu tinha proposto. Como tu sabes, e já falámos também, comecei a fazer a pós-graduação e como em janeiro já sabia que ia fazer a pós-graduação, acabei por começar a ler muito sobre educação, e pronto, quer dizer, provavelmente vou continuar neste ano que vem, mas deixamos isso para os livros que vamos ler em 2026. Começo por um livro que estava na lista e que li, The Heart of Culture, A Brief History of Western Education. Não tem um autor, enfim, individualizado, é escrito pelo Habiger Institute for Catholic Leadership, que faz parte de uma universidade que agora já não me lembro qual é que é. Mas pronto, não interessa agora. Ahm, Estou aqui a ver se apanho, mas não vou chegar lá, não vale a pena. Pronto. Peço desculpa. O Chá de São Tomás, no Minnesota. Pronto. Queria chegar lá. Ora, tem um livro muito bonito que parte desde o ideal da paideia grega, não é? A ideia de educação do homem, do bom cidadão na Grécia, e depois, como é que depois esse ideal da paideia grega foi apropriado pela Igreja, não para formar o cidadão da polis, mas para formar o cidadão da cidade de Deus, não é? E depois, mais adiante, também vai como é que a educação depois foi-se cimentando no tempo medieval, depois como é que houve a grande alteração que foi com o iluminismo, os racionalistas, os românticos, e depois, sobretudo com o cardeal Newman, como é que houve assim uma espécie de renascimento do conceito de educação cristã, pronto. E depois toda a problemática em torno da universidade moderna, não é? Que está sobretudo vocacionada, ou melhor, é sobretudo vocacional, ou seja, e não no sentido em que tu entras para ser formado para o mercado de trabalho, e não a universidade como o templo do saber, onde a pessoa entra porque estudar é bom, não é? E é bom por si só, e obviamente depois formando uma pessoa que gosta de aprender, estarás naturalmente a formar pessoas aptas para o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho não é a finalidade última, do ensino universitário. Depois, Beauty in the Word, Rethinking the Foundations of Education, do Stratford Caldecott. Este livro é uma joia. É uma joia. Este Stratford Caldecott foi um católico inglês que, enfim, que entretanto morreu, já há alguns anos, creio que há mais de 10 anos. E é um livro lindíssimo, sobre educação. Portanto, ele fala é um livro sobre o Trivium também, e é um livro que, enfim, que sendo sobre educação, tem quase algo de literatura espiritual. Portanto, é escrito do ponto de vista de um católico, e é muito engraçado porque ele pega no Trivium, que tem tudo a ver com este podcast já agora. Portanto, nós sabemos, não é, que é a gramática, a lógica e a retórica, e ele a cada um destas artes liberais ele associa um verbo. O da gramática é a lembrança, o lembrar-se, remembering. A lógica é o pensar, thinking.
A retórica é o speaking, falar, portanto faz sentido. Mas enquanto que estes dois, a lógica ser o pensar e a retórica ser o falar, não é? Aprender a falar, o que mais me surpreendeu foi este lembrar-se, não é? Gramática, ou seja, ele fala muito sobre isto, sobretudo esta ideia de nós contamos as histórias às crianças, não é? Para que elas se lembrem de quem são, não é? Todos os mitos que nós contamos é para nos lembrarmos de quem somos. Isso é muito bonito, não é? E é esta ideia da educação como sendo ou seja, as ideias que nascem em nós, não é? Que tem muito a ver também com a questão da paideia e da ideia de maiêutica, não é? A maiêutica era aquele conceito grego, não é? Porque a maiêutica era a parteira, portanto, a maiêutica na educação é o professor quase como o parteiro, não é? Que ajuda a que a criança, entenda-se, a ideia, o conhecimento nasce em nós. Mas depois associar isto a uma espécie de lembrança de um passado, não é? De um passado em Deus. Enfim, deixa eu ver, agora estou a ser um bocadinho confuso, mas muito bonito este livro, gostei muito. Beauty in the World. Tem outro livro dele, que é sobre o quadrivium. Curiosamente ele escreveu antes deste, mas eu optei por ler primeiro este do Trivium, depois lerei o do quadrivium. Ahm, que tem um nome muito bonito, que é... Como é que é? Beauty for Truth's Sake, acho que é isso, ou é Truth for Beauty's Sake, mas é Beauty for Truth's Sake, não é? Acho que é muito engraçado o título. Depois, outro livro que é A Student's Guide to Liberal Learning, de um padre jesuíta muito conhecido, James Scholl. O James Scholl foi um grande jesuíta, também já morreu, e escreveu aqui um livro muito bonito sobre o que é que significa, o que é isto da educação liberal, não é? E ele diz que a educação liberal é, no fundo, é uma educação com esforço, não é? Requer esforço e requer, sobretudo, um espírito aberto, uma vontade de saber, uma vontade de conhecer. E implica comprar livros, implica formar uma biblioteca, não é? Ou seja, implica ter esta sede de saber porque saber é bom, não é? E obviamente não, saber coisas, saber sempre com a consciência disso que isso nos aproxima da verdade. Um livro muito bonito, pequenino também. Por falar em livros pequeninos, outro muito pequenino, da Simone Weil. Ah, este aqui também estava na minha lista, não é? Estava, estava. Eu acho que eu devo estar aqui a ver mal a minha lista. Porque eu. Pois olha, eu peço desculpa, eu pelo visto não fiz isto bem. Tenho aqui um Excel que não está correto, porque aquele do Habiger Institute estava na minha lista, mas não está aqui à frente do meu Excel. Portanto, eu peço imensa desculpa. Se calhar afinal não foi 30, foi 40% que eu li. Não interessa. Simone Weil, de l'attention, da atenção. Este livro é lindíssimo. E no fundo tem a frase que eu já tinha dito quando falei no episódio dos livros que íamos ler, que é as coisas mais importantes da vida não se procuram, esperam-se. E é, no fundo, ou seja, o subtítulo vou traduzir aqui, Reflexões sobre o bom uso dos estudos escolares em vista ao amor a Deus. O que ela diz é, nós, quando estudamos, temos que estudar com imensa atenção. Temos que estar nas aulas com imensa atenção. Temos mesmo que treinar esta atenção. Porque esta atenção que nós usamos para fazer exercícios de matemática, de português, do que quer que seja, é a atenção que nos vai sustentar na oração. E é muito bonito que esta ideia que ela diz. Ou seja, esta atenção que nós empregamos nos estudos é a atenção que precisamos ter na oração para que Deus nos comunique, enfim, as suas graças, não é? Por isso é que ela depois diz que na oração nós não damos à procura, nós esperamos, não é, que Deus nos comunique alguma coisa, mas só conseguimos ouvir o que Deus nos diz se tivermos treinado esta atenção dos estudos. Portanto, achei esta, quer dizer, enfim, para quem está a pensar em formar a criar um colégio católico, faz todo sentido esta ideia, não é? Explicar aos alunos que a atenção nos estudos é fundamental para uma boa vida de oração. Seguindo em frente, já estamos a acabar, Bernardo, não te preocupes. Estou a fazer isto mais ou menos em meia hora, está bem? Eu não me preocupo. Acho que os nossos ouvintes está a ser muito interessante. Ainda hoje, ainda hoje estive com um ouvinte nosso que me perguntou então e o episódio dos livros que vou ler? E eu, calma, antes disso ainda vai haver o episódio dos livros lidos. Vamos Exatamente. gravar hoje. Fazes bem em perguntar. Aqui estamos nós, ao vivo e a cores. De facto, é verdade que é dos episódios que, pelo menos, não sei se contigo acontece a mesma coisa, mas comigo é dos episódios que mais me perguntam, é o dos livros. É aqui que nos tornamos interessantes, Bernardo. Estou a brincar. Próximo livro, The Sense of Wonder, Rachel Carson. A Rachel Carson
é uma pessoa interessante, foi uma ecologista, ambientalista, muito famosa, não sei se anos 50, 60, por aí, também. E escreveu muito sobre isso, ou seja, é um bocadinho, é tida como assim a mãe ou a avó do movimento ecologista moderno, que nós sabemos que tem os seus senões, vamos dizer assim. O livro acho que é de 56 também, este aqui. Mas escreveu um livro muito bonito, que é O Sentido do Assombro, da Sense of Wonder, que é muito referido nestes meios da educação clássica e etc. Isto é o quê? Isto é a autora, a Rachel Carson, que enfim, fez alguns passeios com, creio que um sobrinho, se bem me recordo, já li isto há alguns meses, há uns meses, há quase há um ano, foi em janeiro. Este sim, também um livro curtíssimo, li em 2 dias, mas os bons leitores leem isto em 2 horas. E é um autor muito bonito. Estou aqui a ver, com o seu sobrinho neto. Sobrinho neto, um passeio que fez pela natureza. E no fundo é observar o assombro da criança diante da natureza. E há uma frase muito, 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 muito bonita, e é esta frase que no fundo que faz com que isto esteja totalmente ligado com a educação clássica, liberal clássica, é: nenhuma criança aprende sozinha. Ela precisa sempre do acompanhamento, do apoio e do sustento de um adulto. Não é? E é muito bonito, ou seja, é totalmente, enfim, uma machadada, se quiseres, na teoria do construtivismo, que a criança aprende sozinha e constrói o seu conhecimento sozinho, não é? Mas também é uma machadada naquele momento, naquela teoria oposta, que eu já falei aqui nas conversas triviais, do mecanicismo em que a criança é uma caixa, enfim, vazia, na qual o, o professor debita saberes, não é? Portanto, não, há aqui esta famosa descoberta guiada, não é? Que é um dos meios, não é o único, mas é um dos meios. Portanto, é muito bonito o livro, porque é um livro bastante contemplativo sobre a natureza e contemplativo também sobre a criança. Sobre a criança que é curiosa, que tem uma curiosidade inata, e que essa curiosidade deve ser, enfim, trabalhada, alimentada, mas sempre, não, assim, não deixando a criança à deriva, mas sempre acompanhando a criança. Muito bonito. The Sense of Wonder, da Rachel Carson. Depois, um livro que eu devia ter lido no ano passado, não li, mas deste ano, A Morte da Cultura Cristã, neste caso, La Muerte de la Cultura Cristiana, do John Senior, o grande John Senior. Finalmente peguei no livro, e vale imensa pena. Pronto, é um livro, enfim, A Morte da Cultura Cristã, portanto, é um livro naturalmente pessimista, mais ou menos, mas em que ele, enfim, acaba isto é escrito em 79, salvo erro, e ele acaba aqui por apanhar os grandes problemas do mundo moderno. Nota interessante, fala muito sobre enfim, os ocidentais que se vergam diante das modas orientais, dos yogas e das transcendências, etc. Que ele diz que no fundo é o contrário da cultura cristã, que é uma cultura, enfim, da encarnação, não é? Da carne, da alma e do corpo, não é? E esta cedência às modas orientais, em que, no fundo, queremos libertar do corpo. Enfim, é muito interessante, muito bonito. Não vou agora falar muito porque já estou aqui a adiantar bastante. Mas também fala sobre a noite escura da igreja, não é? Também critica muito a forma como a igreja, sobretudo na altura, os loucos anos 70 vivia, nomeadamente ao nível da liturgia, enfim, de deixar de proclamar com clareza a fé católica. Portanto, enfim, é um livro duro. Agora quero ler a segunda parte, que é o Renascimento da Cultura Cristã. Acho que é esse o título. Espero não estar a dizer mal, mas pronto. Uh, que tenho que ler, que agora que é, no fundo é o reverso da medalha. Como é que depois desta morte da cultura cristã, que acho que todos podemos reconhecer que ocorreu, não é? Como é que podemos agora fazê-la renascer? Próximo livro, Les Déshérités, Os Deserdados, do François-Xavier Bellamy. Isto foi um livro que nos foi mandado ler na pós-graduação, e é um livro muito, muito interessante, escrito por um filósofo, professor de filosofia francês, que hoje em dia, não sei se ele é deputado europeu, François-Xavier Bellamy. No fundo, ele, a partir de 3 personagens, Descartes, Rousseau e Pierre Bourdieu, ele explica como é que a educação ficou virada do avesso, não é? Portanto, Descartes
a ideia de que o conhecimento é aquilo que eu crio através do meu esforço e do meu método científico. Rousseau, a ideia de que temos que ser anti-intelectualistas e a criança deve ser ensinada só, enfim, não deve ser ensinada só a viver de acordo com as suas necessidades básicas. E o Pierre Bourdieu, que depois, já no século XX, diz que a educação, ou a forma de educação, no fundo, é um prolongamento da guerra das classes e, portanto, acha que devemos acabar com a educação, enfim, mais ou menos, porque ela continua a promover, ou melhor, devemos acabar com a ideia de que existe uma cultura dominante, né, neste caso a ocidental, porque ela acaba por ser opressiva para a sociedade. Pronto. Enfim, é um livro super interessante, não me vou alongar mais. Para quem não souber ler em francês, ele está também traduzido para espanhol. Los Desheredados, do François-Xavier Bellamy. Dois livros que li de quem? Do antigo Ministro da Educação, professor Nuno Crato. Um escrito há bastante tempo, o Eduquês em Discurso Direto, e outro escrito no ano passado, ou pelo menos publicado no ano passado, Aprender. O Eduquês em Discurso Direto é muito enfim, divertido. O subtítulo é Uma Crítica da Pedagogia Romântica e Construtivista. Eu aconselho muito a ler este livro, sobretudo para quem, enfim, gosta de pensar em educação em Portugal, porque ele explica como é que nos últimos, enfim, o livro é escrito, não sei se é 2008 ou 10 ou que seja, 2006, peço desculpa, ele explica como, na altura, nos últimos, enfim, 15, 20 anos, a educação em Portugal foi, enfim, foi cedendo totalmente às derivas, construtivistas, e que são essencialmente anti-intelectualistas. Portanto, o grande inimigo deste livro é o Rousseau. E pronto, faz uma crítica, a meu ver, muito acertada, e depois escreveu este Aprender do ano passado, que é publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é um ensaio bastante interessante. A tese do livro Aprender é: Portugal, em 4 anos de fim do governo da coligação PS-CDS, voltou a subir, ou subiu nos rankings do PISA. Portanto, que são aqueles testes, não é, standardizados, internacionais, o PISA e o TIMSS de matemática, matemática, exatamente. E a partir dos governos socialistas voltou a cair. Porquê que voltámos a cair nas derivas? Porquê? Porque acabámos com a avaliação. Então ele diz que a forma de voltarmos a subir o nosso nível no PISA, é de voltar à avaliação. Portanto, é muito interessante. Ele, enfim, acho que depois o enfoque é talvez um bocadinho demasiado grande no tema da avaliação, que é importante, mas não me parece a mim que seja o fundamental, mas não deixa de ser importante, quer dizer, ou seja, claramente o problema é quando estamos do 80 para o 8, não é? E de repente retira essa avaliação, não é? Ou faz-se passar assim os alunos, e acho que agora, enfim, ainda o problema com a imigração, e é verdade, é um facto, o problema ainda se tornou maior. Mas pronto, é um livro interessante. Finalmente, último livro, Bernardo. Estás quase. E acabo com este porque este foi o livro que me marcou mais no ano passado. Aliás, acho que foi o livro que comecei, o primeiro livro que li no ano passado. Conversações com mi maestra, da Catherine Lecuyer. Traduzido para português para Conversas com a minha professora. Dúvidas e certezas sobre a educação. A Catherine Lecuyer já foi bastante abordada neste podcast, portanto já tinha lido os outros dois livros dela traduzidos para português: Educar na Curiosidade e Educar na Realidade. Ela é a diretora da pós-graduação que estou a fazer com a minha mulher, Mafalda, e escreveu este livro, que é uma joia. E eu aconselho este livro, não digo a qualquer professor, digo a qualquer pessoa que tenha o mínimo de interesse pela educação. Pais, professores, padres, freiras, qualquer pessoa, mesmo. É mesmo importante ler este livro. O livro está muito bem escrito e explica onde é que nós estamos. E explica muito bem aquele falso dilema entre o construtivismo e o mecanicismo. Peço bem. É um livro, é um livro perfeito. É um livro que é um diálogo entre uma professora e o seu aluno. A professora é a Cacilda. E pronto, explica muito bem, e faz uma defesa é a Cacilda e o Matias, é o seu aluno, e faz uma defesa da educação clássica, que ela chama de clássico-realista. Porquê? Porque ela é profundamente aristotélico-otomista, e como sabemos, o realismo é uma das, enfim, pedras angulares
da filosofia aristotélico-dicotomista. Portanto, ou seja, nós compreendemos e aceitamos que existe uma realidade e que essa realidade enfim, é possível conhecê-la, não é? E é isso que depois sustenta toda a educação, enfim, clássica, não é? E pronto. Concluo, Bernardo, passo a palavra, obrigado pela tua paciência. Demorei 45 minutos, eu sei, é uma vergonha, mas agora tu vais-nos falar sobre três livros que têm tudo a ver um com o outro. Passo-te a palavra. E vamos tentar levar menos de 45 minutos, mas não me comprometo. Então, que livros é que eu vou falar? Vou falar aqui de três livros, dois deles, ou melhor, sim, vou falar de três livros, dois deles estavam aqui na lista, o terceiro, eh, se calhar estavam todos na lista. Eu devia ter feito aqui o trabalho de casa antes de começar. Mas então, eu vou começar aqui pelo Guardini, pela Filosofia Polar, que na realidade não foi um livro que eu tivesse lido, já vos falei, é tese de mestrado de um amigo nosso, um mestrado em Filosofia Política, que chama It Takes Two to Tango, que é Do a Capela. tese de mestrado do António Do Capela, Doutor Capela, peço desculpa, exatamente, sim. Do que, doutor António Capela, já agora. do doutor António Capela, do professor António Capela, quase, que está agora a fazer o doutoramento. E que pronto, já temos vindo a dizer que o gostávamos de convidar para vir falar deste tema, ainda não se proporcionou. Temos andado os três com um ano bastante ocupado, mas pode ser que em 2026 consiga. Portanto, vou começar aqui com o Guardini. Depois do Guardini, vou saltar para, um, para Jacques Maritain, da Person and the Common Good, que eu acho que era capaz de também estar na lista. Estava na lista, Estava portanto, sim, senhor, estava sim, senhor. estava na lista e estou aqui a consultar a lista enquanto falo convosco. E depois o terceiro é Ana Karenina de Tolstói, que também estava na lista. Portanto, vou falar de três que estão na lista, não vou falar de nenhum dos que estavam fora da lista, e portanto Estou vou super falar de curioso. 30% da lista. Hum? Portanto, uma tese de mestrado, o, o do Maritain, certo? Não, a tese de Não. mestrado é do António Capela. Ah, Está ok, quase ao desculpa. nível. A Mas tese de mestrado é do António Capela. E Ana Karenina? Depois é The Person and the Common Good, uma obra de Jacques Vai, Maritain, sim, exatamente. O segundo do Maritain e a Ana Karenina. E vais e a explicar Karenina do Tolstói. como é que esses três estão relacionados. Estou E super como é que curioso. estes três estão relacionados? Vamos lá ver. Eu acho que. Eu lembro de uma vez que falei contigo, estava-te a falar da filosofia popular, que estava a estudar esta coisa da filosofia popular, na tese do Capella, noutros livros, etc. E tu dizes, muito interessante isso, mas para que é que isso serve? E agora eu disse, olha, para percebermos para que é que isto serve, depois o Capella explicará melhor, mas eu vou utilizar este caso prático que é, apresento muito brevemente a filosofia polar, depois poderemos apresentar com um bocadinho mais de detalhe quando o António puder vir aqui ao podcast, e depois vamos ver como esta filosofia polar é útil para interpretar ou como chave de leitura, tanto para o livro de Jacques Maritain, como também para Ana Karenina. Já vamos perceber como. Então, Guardini, aqui um breve um, um refresh, vamos recordar aqui muito brevemente a vida de Guardini. Portanto, sabemos que era um padre, um filósofo, nasceu em Itália, depois cresceu na Alemanha, no final do século XIX, morreu em 1968, nasceu em 1885, morreu em 1968, nasceu em Itália, depois cresceu na Alemanha. Tem a biografia é também bastante interessante, como era a de Hildebrand, que falamos já noutro episódio, e tem aqui uma particularidade de ambos terem feito parte daquilo que nós chamamos do movimento litúrgico. Hildebrand olhava para Guardini como mestre, como um grande mestre, e ambos eram inspirações importantes de Ratzinger.
do Papa Bento XVI, depois, que também, como os nossos ouvintes já sabem, é uma grande inspiração do nosso podcast. Um dia, talvez, um dos nossos padroeiros, se Deus quiser. Mas então, nascido em Itália, cresceu na Alemanha, dizia que tinha uma história engraçada de vida, porque de facto nasce numa família católica, pai e mãe penso que eram católicos, cresce nesse ambiente católico e depois, curiosamente, curiosamente, e ligando também a muito do que o Vasco falou aqui neste episódio, já tem falado noutros episódios, perdeu a fé precisamente na universidade, que é uma das críticas que se faz, é que, e até há movimentos nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos com particular expressão, que, que dizem, que apelam aos pais cristãos para terem cautela antes de mandar os filhos para as universidades, não subscrevo totalmente, mas a verdade é que é estatístico que muita gente vai para a faculdade cristão, batizado, crismado e perde a fé, na universidade. E aconteceu a mesma coisa com Guardini, estamos a falar no século XIX. E de facto ele estuda química e depois economia. Neste percurso perde a fé e depois, como argumento no sentido contrário, também no meio académico recupera a fé e vai estudar teologia, mas efetivamente aqui o positivismo científico e a confiança exclusiva que via no método empírico, o historicismo, a relativização das verdades religiosas, e depois, naquele tempo, e hoje de alguma forma também é assim, muito uma cultura que olhava para a fé como algo infantil ou pré-crítico, e naturalmente ele, humilde e honesto intelectualmente, um, passou ali por uma noite escura de fé, por assim dizer, e depois reencontrou-a, e acho que é um percurso interessante que também ilustra muito destas preocupações que temos vindo a discutir sobre a educação cristã, mas a educação cristã é a educação, ponto final, é a educação para todos. A educação cristã não se fecha naturalmente sobre os cristãos. Então foi professor, depois deste percurso, foi professor em Berlim, depois em Munique, portanto é uma figura central do cristianismo do século XX, uma influência decisiva, como eu disse, para Joseph Ratzinger, para Bento XVI, também para Baltazar, para Hildebrand, também falámos. Se- há quem diga que é também uma influência indireta falámos há pouco do Concílio Vaticano II na Gaudium et Spes, pela sua forma de interpretar a modernidade, não é? Guardini tinha, e Hildebrand também, de certa forma, mas Guardini tinha isto de interessante, que era, e que acho que hoje ainda talvez seja mais útil do que no tempo Oh, dele, ou igualmente útil, oh, que era a Bernardo, visão de que temos de saber conviver pacificamente com a modernidade, não a adotando, em particular dentro sim. falava dentro da Igreja Católica, não é? Ou seja, a Igreja tem de ser capaz de conviver com a modernidade, com o mundo, com a realidade, se quisermos, não adotando. Ou seja, não podemos deixar, e isto nota-se muito, e estou a pensar em muitos, muitos bons amigos que de facto não conseguem ainda fazer esta síntese. Não podemos deixar que a nossa análise crítica da realidade e da modernidade e do tempo contemporâneo que vivemos se transforme em amargura, em falta de esperança ou em revolta interior sequer, não é? Porque isso é também uma tentação que nós temos de combater. Ter olha, este ano era o ano do Jubileu da Esperança e acho que de facto é uma virtude teologal e uma das virtudes, se calhar, uma das mais esquecidas, em particular no nosso tempo, portanto acho que foi muito pertinente este ano da Esperança. Acho que estavas a dizer qualquer coisa. Desculpa, e não é que estavas a falar as pessoas que foram influenciadas por Romano Guardini. O Papa diz também, portanto, o então jovem Jorge Bergoglio
Ele começou, mas não concluiu É verdade, é a verdade. tese Desculpa. doutoral na Alemanha em Romano Guardini, mas não concluiu. Mas quer dizer, quem ler os documentos É verdade, é do Papa verdade. Francisco é muitíssimo citado, Romano Não, sem Guardini. dúvida. E já Sem agora, dúvida, é deixa-me verdade. só dizer, eu li dois livrinhos dele. Bem, um livrinho e um livro. O O livrinho é espírito o Espírito, da sim, liturgia. o Espírito da Liturgia vale muito a pena ler. É um livro muito bonito e que influencia diretamente como é que é? O do Papa Bento XVI tem o título é muito parecido. Introdução ao Espírito da Liturgia, do Papa Bento Introdução, XVI. exatamente, é isso. E depois o outro é o do Romano Guarda que li, é Sinais Religiosos, acho eu, que explica, agora já li há algum tempo, mas acho que é água benta, assim, alguns sinais religiosos explicam-os, ou seja, qual é a origem, mas recomendo muitíssimo ler o Espírito da Liturgia. Mas desculpa, interromper-te. Não, não, fazes bem em interromper. Depois, então, nasce, portanto, é contemporâneo do regime nazi, como Hildebrand, também já temos falado bastante, e uma vez mais fazia parte da resistência intelectual ehm, ao nazismo, portanto, um crítico muito radical, no bom sentido radical, dos processos de massificação, de tecnocracia, da idolatria do poder, não é? E ele próprio foi vítima do regime nazi, que a cátedra em Berlim, se não estou em erro, foi retirada pelo regime, teve uma série de publicações censuradas, e naturalmente o seu pensamento é absolutamente incompatível com totalitarismos, porque recusa a dissolução da pessoa no todo e também as simplificações ideológicas, não é? Depois, uh, então, uh, e entrando aqui já um pouco na filosofia polar, e sem ir muito a fundo, até porque não tenho conhecimento para ir a fundo. Mas então, o que é que eu acho que ele diz? Ele tenta explicar que o mundo, ele fala da modernidade, mas acho que podemos aplicar também ao nosso tempo, a modernidade no sentido lato, não é? Não no sentido estrito de modernidade. Mas então, a modernidade procura resolver tensões em vez de habitar nessas tensões, que é a proposta de Guardini. Então, o erro moderno recorrente é o quê? É reduzir a realidade a um princípio único, a uma explicação total, ou então, se recorrermos a Hegel, a uma síntese forçada que anula os dois polos. E diz Guardini, então, que isto resulta em quê? Resulta em ideologia, portanto, ideologia no sentido da separação uh, de, da ideia e da realidade, não é? O problema ideológico em totalitarismos e também em simplificações morais. E portanto, qual é que é a alternativa que Guardini propõe? É interpretar a realidade como estruturalmente polar. Uma, não uma dialética no sentido hegeliano, mas a realidade ser estruturalmente polar. Isto aqui, a nós, católicos, recorda-nos imediatamente aqueles o I católico, não é? O não é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Recorda-nos imediatamente de, de todas essas tensões que nós, como cristãos, estamos habituados, que são um mistério, naturalmente, mas que estamos habituados a lidar, e o que Guardini me parece fazer é trazer isso também para a realidade também secular, fora, fora da dimensão espiritual apenas. E o que é? A realidade é constituída então por polos opostos que não se anulam, não se fundem e não se resolvem, coexistem numa tensão fecunda. A tensão que existe entre os dois polos é fecunda. E cada polo é verdadeiro, é necessário e sozinho fica incompleto. E, portanto, a verdade emerge não da eliminação de um dos polos, nem da fusão dos dois, mas de uma fidelidade a esta tensão que faz parte da natureza. Um, e isto
Depois, e a tese do António Capella é um pouco a aplicar a filosofia polar à filosofia política, e vai buscar pedaços a muitas obras de Guardini, porque de facto não há uma obra de Guardini que seja. Não há nada que esteja sistematizado, não há uma obra que seja especificamente apenas sobre a aplicação da filosofia polar à filosofia política, e o António Capella faz esse trabalho de facto de forma muito interessante. Então, que exemplos é que podemos pensar desta polaridade? Podemos pensar da polaridade pessoa-comunidade, ou se quisermos, o Estado e o indivíduo, não é? E aqui podemos compreendemos muito facilmente, também de uma perspectiva da filosofia política, que tanto um polo como o outro é errado, não é? O coletivismo que anula a pessoa e, no fundo afirma apenas o coletivo ou o Estado, está errado pelos motivos que sabemos, mas os individualismos, filhos dos liberalismos do século XIX, também estão errados e também levaram a uma época bastante negra da nossa civilização, como vamos ver daqui a pouco, quando falarmos de Maritain, não é? Portanto, a verdade onde é que está? A verdade é sempre uma posição, se nós quisermos, é sempre a posição mais desconfortável, porque não é estar em nenhum dos extremos, que são sempre posições fáceis de estar, anular o outro e estar num dos extremos, mas é sempre uma tensão entre estas duas realidades. Ou seja, é uma visão eh, que não é exatamente igual à visão aristotélica, Vasco. Tu agora és muito aristotélico, não é exatamente igual à visão aristotélica otimista de que de facto eh, a virtude está sempre no centro entre dois vícios opostos, mas é uma tensão de duas realidades, duas verdades que fazem, que geram, que não se fundem, mas que geram a realidade e que fazem parte estrutural da realidade. Depois, isto pode parecer um bocado complexo, mas eu estou confiante que depois o António Capella vai conseguir explicar-nos melhor quando tivermos a oportunidade de o ter cá. Quando falamos da tensão entre pessoa e comunidade, ou entre o indivíduo e o Estado, podemos falar de muitos outros exemplos, a própria tensão corpo-espírito, um, natureza no sentido de direito natural e liberdade, quer dizer, uma infinitude de conceitos importantes que nós podemos definir recorrendo a esta filosofia polar. Um, e, e pronto, acho que de Guardini ficaria por aqui. E agora saltamos de Guardini para que percebeu que. Não, saltamos, vamos saltar, eu tinha ainda aqui mais um ou dois apontamentos, mas vamos saltar do Guardini para Jacques Maritain, para The Person and the Common Good, que é um livro que eu tenho ideia que já tinha comentado, não fui revisitar o episódio em que falei dos livros que queria ler este ano, mas tenho ideia que já falei um pouco sobre este livro na altura, porque tive de parar para uma apresentação que fiz no Senado, creio que no início do ano. Já tinhas dito isso, atenção. Desculpa interromper-te, mas acho que já, Já, já já tinhas tinha, dado já essa tinha nota. dito, Sim, sim, já? sim, sim. Pronto, eu tinha essa ideia. Então, The Person and the Common Good é uma obra de 1947, portanto, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Não é um livro que nos dê respostas, eu acho que é um livro para nos ajudar a saber que temos algumas perguntas sobre as quais queremos refletir. E isto, a filosofia é isto mesmo, não é? Por norma, não é trazer nada de novo, é fazermos perguntas que às vezes nem sabíamos que tínhamos, mas que na realidade temos. E é um livro que tem origem em duas palestras, uma que era The Human Person and Society, que foi uma palestra em Oxford, em 1939, e outra palestra em Roma, na Academia Pontifícia de São Tomás, intitulada The Person and the Individual, isto em 1945. Um, uma,
uma distinção fundamental à data e que hoje talvez seja ainda mais importante era então esta diferença entre individualidade e personalidade. E de facto o livro acaba por ser sobretudo a explorar esta, podemos dizer agora, esta tensão. Um, e quer dizer, trata-se de uma questão metafísica e filhos do nosso tempo não estamos normalmente habituados, a não ser o Vasco que estuda isto em profundidade, mas não estamos habituados a pensar em termos de categorias metafísicas. Por isso é que, voltando um bocadinho atrás, autores como Guardini, autores como Hildebrand, mais desta escola da fenomenologia, goste ou não se goste desta forma de fazer filosofia, a verdade é que este confronto com o real é uma linguagem filosófica que me parece que é capaz de ser muito mais eficaz no nosso tempo, porque de facto parte-se lá está, do confronto com a realidade, da observação daquilo que existe, e daí depois pode-se saltar para outras categorias metafísicas e chegar-se a São Tomás e a Aristóteles. Mas de facto, este primeiro passo fenomenológico, que de resto foi também o passo de São João Paulo II, também foi esta abordagem, por exemplo, da teologia do corpo, uma abordagem fenomenológica, em que começamos pela observação da realidade. Eu acho que aqui é uma que de facto fala, é capaz de funcionar melhor e fala melhor aos ouvintes do nosso tempo. E notamos então aqui que Bernardo, Vasco, Bernardo, desculpa, agora é que tu provocas-me. Tu não estou a provocar, não estou a provocar, não, provocas-me, tu estou apenas provocas-me. a fazer questões. Não, eu vou. Não, não, acho que eu estudo. Agora eu vou dizer. Eu vou dizer aquilo que eu sei. Então, ente essência, ad potência, forma matéria, acidente, essência, forma, a causa formal, causa material, causa final, causa eficiente. Pronto. E agora podes continuar. É só para ver como eu estudo mesmo metafísica. É? Pronto. Peço desculpa. Eu Acho que peço desculpa estás a aos meus reforçar o ouvintes meu também. argumento, Não... estás-me a ajudar. De facto, é preciso perceber uma série de categorias É metafísicas para verdade, se. exatamente. Não é? Sim. Sim, Mas sim, sim, percebes o que eu sim. estou a dizer, e acho que eu sou insuspeito que todos os nossos ouvintes, e pelo menos aqueles que já nos acompanham há algum tempo, sabem o Claro. quanto eu amo a tradição aristotélico-otomista, mas de facto também temos de saber observar a realidade e os tempos em que vivemos e tentar comunicar de forma eficaz. E graças a Deus temos imensos recursos que para além de Aristóteles e de São Tomás, olha, desde logo Santo Agostinho, que era uma linha um bocadinho mais platónica, se quisermos simplificar, e que também fala tão bem com o nosso tempo e que é uma inspiração tão grande também para o nosso Papa atual. Então, um, no fundo, qual é que era a questão que estava aqui então em discussão? Qual é que era a tensão aqui neste livro? É a pergunta clássica, se quisermos, e que te faço a ti, Vasco, para ver já agora qual é que é a tua resposta, que é: o homem é para o Estado ou é o Estado que é para o homem? É uma pergunta com rasteira. Mas o homem é para o Estado ou é o Estado que é para o homem? Pois depende. Aristóteles diria que o homem é para o Estado, mas eu tendo a pensar que o Estado deve ser o homem, mas Estás depois, a ver como estás influenciado pelo mas liberalismo depois, mas depois, contemporâneo, pois não sei, olha, não, pelo iluminismo então significa, revolucionário, significa então que a resposta certa é o pelo Estado é humanismo para o secular? homem? Não, a resposta certa, não ouviste a primeira Não é? parte da minha intervenção. É uma tensão. É uma tensão. Ou seja, não. Belíssimo, belíssimo, E é belíssimo, Jacques belíssimo. Maritain que nos vem dizer isto também. Ou seja, já não estamos a falar de Guardini, já estamos no Jacques Maritain. Que nos diz o quê? A resposta não pode ser unilateral. Ou seja, não é nem o homem que é para o Estado, nem é o Estado que é para o homem. É uma tensão. Ele não usa esta E linguagem, muito eu é que bem. estou a aproveitar, como tinha dito no início do episódio, para usarmos o Guardini e a filosofia polar para interpretar aqui estes dois livros. Então, o que é que diz Maritain? Um,
a resposta não pode ser unilateral. Qualquer um dos extremos leva ao erro, não é? Um dos extremos é o individualismo que falhou no século XIX e que nos levou à Primeira Guerra Mundial, e o outro extremo é o coletivismo, como falámos há pouco, e que seguiu em reação a esse individualismo liberal do século XIX e que deu origem, como também sabemos, aos terrores da Segunda Grande Guerra, não é? Portanto, o autor compreende que a posição correta tem de ser uma que evite ambos os extremos. E então apresenta o quê? Apresenta o personalismo como o termo genérico que poderá ser a solução para este problema. E em particular, e isto é importante reforçar, já vamos perceber porquê, em particular, um personalismo alicerçado na doutrina de São Tomás de Aquino, com proposta de filosofia social centrada na dignidade humana, em oposição às filosofias centradas no indivíduo e nos bens particulares. Okay? Depois, o livro explica, primeira parte, isto aqui, introdução geral. O livro explica, tem uma. Te, eu não vou aprofundar aqui, mas explica um bocadinho as posições de São Tomás, a leitura que Jacques Maritain faz de São Tomás. E aqui até tem uma parte um pouco teológica, em que explica que para São Tomás não há nada mais importante que Deus, nada que seja mais importante para o homem do que chegar a Deus. E depois aqui explica também, sem aprofundar muito, que apesar do bem comum ser mais importante do que o bem particular, isto é fundamental perceber, também é verdade que cada pessoa, em virtude da graça, é um fim em si mesmo. E, portanto, isto parece contraditório, mas é uma tensão, não é contraditório. O ser humano, enquanto alma, enquanto graça, enquanto imago Dei, é mais importante do que o universo, do que todo o universo natural. O ser humano individual, a pessoa. Por outras palavras, que se quisermos, o intelecto especulativo é mais importante do que o prático. Ponto número 2. A vida contemplativa é superior à vida política, porque a vida contemplativa orienta o homem para o seu último fim, Deus. Pronto, ele resolve esta tensão desta forma. Depois entramos no conflito individualidade-personalidade, não é? Existe uma tensão entre estes dois polos, o indivíduo e a pessoa. Assim se explica, por exemplo, que Pascal diga que o ego é detestável. Todos sabemos que o egoísmo é errado. Uma pessoa realiza-se no serviço aos outros, como sabemos. Mas, ao mesmo tempo, São Tomás diz-nos o quê? Diz-nos que a pessoa é a criatura mais perfeita. E ao ser material, para resolver este conflito, o que é que diz Maritain? Ao ser material, Maritain chama indivíduo, a nossa parte material, e ao ser espiritual, Maritain chama de pessoa. Estou a simplificar, mas para percebermos aqui como é que ele explica a tensão. Depois, importante, não somos dualistas, não é? Somos indivíduo e pessoa ao mesmo tempo, não somos ou um ou outro. Maritain diz, tem uma imagem interessante, diz que somos como um quadro. Um quadro, só quando olhamos para um quadro, é uma mistura química e cromática de tintas, não é? Podemos olhar para um quadro e ver que há uma mistura que são várias pinceladas, se nós quisermos, mas podemos olhar para um quadro, principalmente se não for da arte moderna, e dizer que é uma obra de beleza, que é um reflexo do belo pela arte do artista, não é? E assim é o homem também, não é? Podemos olhar para o homem, o homem é um indivíduo ilomórfico, mas uma pessoa espiritual, sendo esta segunda muito mais difícil de definir por ser muito mais profunda. E depois então ele explica individualismo, não é? Esta atenção do homem apenas como criatura material leva ao egoísmo. O homem só consegue ser pessoa quando a vida do espírito e da liberdade reina sobre os sentidos e sobre as paixões. Isto leva-nos, outra vez, Vasco, à questão da educação humana. Aqui ele também aborda. A educação humana, tanto
uma educação só orientada para o indivíduo está errada. Para o indivíduo, estou a utilizar aqui as definições de Maritain. Uma educação orientada para o indivíduo, ou seja, só para a realidade material, está errada. Mas também uma educação que ignora a nossa dimensão material, diz Maritain, que leva ao despotismo. Aqui o autor considera coletivismo, socialismo, como uma anulação da individualidade e considerar apenas a personalidade. Por outro lado, chama anarquia ao foco apenas no indivíduo. Portanto, despotismo foca apenas na pessoa, esquecer a dimensão individual da pessoa, e anarquia foca apenas no indivíduo, simplificando aqui o resumo. Depois, então, explica esta distinção entre indivíduo e pessoa, e a seguir explica, então, the person and society, não é? A pessoa e a sociedade, não é? O indivíduo e a pessoa, esta tensão, e depois a tensão entre pessoa e sociedade. E aqui é importante fazer um pequeno parênteses, que só para explicar brevemente algo que dava para muita conversa, já temos falado aqui, e é importante recuperar, que é perceber o que é o bem comum. Não vou agora explicar, fiquem descansados, mas se calhar explicar o que é que não é. Nós hoje, fruto da cultura em que vivemos, muito influenciada pelas influências que nós conhecemos, e tivemos já o António Pedro e o Francisco Garcia ainda há pouco tempo a explicar algumas influências do nosso pensamento moderno. Não vou ter muito sobre isso, mas nós olhamos para o bem comum. Para já nem falamos em bem comum, é um conceito que desapareceu da filosofia política, não, mas do nosso discurso político atual. E quando falamos, normalmente é visto sempre numa ótica utilitarista, não é? Como um somatório de vários bens particulares. E não é isso, não é? O bem comum não é como uma pizza, em que, mesmo que partilhadas por várias pessoas, cada um tira uma fatia, e cada um fica feliz porque partilhou daquela pizza, não é? Nem sequer é um daqueles jarros de repousados ou de bombons que às vezes há num consultório médico ou numa sala de espera, em que muita gente fica contente porque cada um tirou um bombom. Ou não é como um reservatório de água que depois abastece as casas. Nada disso são bens comuns, não é? Podem ser bens públicos, se quisermos, ou um conjunto de bens particulares, mas um bem comum, por definição, é um, não se consome. Um bem comum é um bem que não se consome, nem diminui, ou seja, não diminui quando está a ser consumido ou quando está a ser usado por uma pessoa, como acontece com estes exemplos. E perceber isto é fundamental, porque o erro mais comum, como eu dizia hoje, é esta visão utilitarista de que o bem comum, o fim da atividade política e da sociedade, que é apenas um conjunto de sensações agradáveis ou um melhor para o maior número. Não é isso. O bem comum é aquilo que, enfim, eu disse que não ia definir o que era, ia só dizer o que é que não era. Mas é algo, mas é isto, não é consumido, é algo que cresce quando é consumido. O que é um bem comum? A família é um bem comum. A fé, Deus é o bem comum, para se compreender. Mas voltando aqui a Maritain, somos animais políticos, diz Aristóteles, vai buscar esta frase de Aristóteles. A pessoa precisa da sociedade para suprir as suas necessidades materiais, sem dúvida. Utilizando aqui o termo, a definição de Maritain, por sermos indivíduos, não é? Por sermos indivíduos, precisamos da sociedade para suprir as nossas necessidades materiais, que não são menos a alimentação, a habitação, quer dizer, tudo isso são coisas boas. E depois podemos olhar e perceber que de facto é mesmo assim. Quer dizer, quem de nós sabe fazer a roupa que veste, ou se eu vou cozinhar um bife, no meu caso, pelo menos, não tenho vacas, ou não tenho porcos, ou não tenho galinhas. Eu acho que tem algumas destas coisas, já é quase autossuficiente. Eu não.
e a maior parte, se calhar, das pessoas que nos estão a ouvir Eu tenho três também não galinhas, estão. Bernardo, só para ficar claro. Desculpa. Diz? Neste momento tenho três galinhas, mas ambiciono ter 10. Pronto. Peço Pronto, desculpa, já, estás já a falar é coisas elevadíssima e eu só faço interrupções estúpidas. Peço desculpa, galinhas. estou a gostar mesmo de te ouvir e achar super interessante. Continua. Então, mas para percebermos isto, nós de facto precisamos mesmo da sociedade. Nós, ehm, não só para estes bens materiais, mas também os bens intelectuais. Nós precisamos da sociedade, nós aprendemos com os outros. Inclusivamente, nós aprendemos a pensar em sociedade, não é? Como é que nós conseguimos pensar sem palavras? É difícil imaginar como é que poderíamos pensar sem palavras e como é que nós aprendemos as palavras. Com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos educadores. E também como é que poderíamos desenvolver as virtudes sem a ajuda de outros homens? Ou seja, é muito importante esta dependência que nós temos da sociedade, sobretudo pelas necessidades espirituais, não é? Na medida em que somos pessoas, não é? As necessidades materiais, na medida em que somos indivíduos, utilizando aqui a linguagem de Maritain, e as necessidades espirituais, na medida em que somos pessoas. Não somos dualistas, não é? É sempre importante ressalvar isto. Não separamos a pessoa do indivíduo, somos apenas uma entidade que tem estas duas realidades, em estes dois polos, se quisermos, em tensão. Pronto. E o que é que acontece? No final, como comentei ainda há pouco, e simplificando naturalmente, aqueles nossos ouvintes que sejam filósofos, políticos ou historiadores, que me perdoem a simplificação, mas isto é um podcast, tem de ser assim, e naturalmente convidamos os nossos ouvintes a aprofundar. Mas, simplificando, o que é que acontece neste momento? Em que contexto é que está Maritain a falar? Nós, nós temos o deslumbre com a Revolução Industrial e depois com as sociedades, com as primeiras sociedades capitalistas liberais do século XIX, que desabam ou que acabam em desgraça com a Primeira Guerra Mundial, e depois há uma reação muito mais coletivista das filosofias e das tendências românticas que depois nos levam que nos levam aos vários coletivismos, aos totalitarismos, principalmente ao nazismo alemão, ao fascismo italiano, ao comunismo e depois aos vários nacionalismos que nos levam depois à Segunda Guerra Mundial também. Portanto, quer dizer, por um lado, estes autores cristãos, por um lado, veem que uma atenção apenas no indivíduo leva à desgraça, mas depois a atenção também ao coletivo também leva à desgraça, então ficam um bocado que querem perceber qual é que é a síntese que têm de fazer. E há um grande debate no pós-Segunda Guerra precisamente sobre isto. E na altura há dois polos, há este polo personalista, esta síntese personalista, em que Jacques Maritain é possivelmente o maior nome, um dos maiores nomes, que depois acaba por ser a ala vencedora deste debate, e por isso é que ainda hoje, se calhar, é-nos muito mais comum ouvirmos, é muito mais familiar o termo personalismo do que propriamente o termo em comum. E depois havia os filósofos, por outro lado, em oposição a esta tendência personalista, havia uma tendência, se calhar. É engraçado que ambas estas tendências são tomistas de origem, ambas querem recuperar São Tomás. Mas então há este polo personalista, o outro polo do bem comum, aqui representado sobretudo por Charles de Connick, e de facto depois o personalismo acaba por ter mais por ir avante. Aquilo é engraçado porque houve bastante debate intelectual, académico. Aqui, o Jacques Maritain escreveu o Humanismo Integral, depois de Econic responde. Quer dizer, eu acho que eles nunca chegam a referir-se um ao outro. Ou seja, Econic nunca diz que está a falar para Maritain, nem Maritain diz que está a falar de Econic. É uma leitura que eu já vi que não sou o único que faço, há vários autores a fazerem, mas então eles escrevem o Humanismo Integral, Maritain, depois de Iconic responde com
em defesa do primado do bem comum contra os personalistas, acho que é mesmo assim o título da obra, que também tem origem de uma conferência. Depois há este The Person and the Common Good, como resposta a Deconic, e depois ainda há uma nova resposta de Deconic que é em defesa de São Tomás. E o curioso é que, lendo ambas as obras, eu acho que na realidade não estão assim tão distantes uma da outra. E também já tenho lido críticos, uns claramente mais do lado de Maritain, outros claramente mais do lado da Econic. É engraçado que, se nós formos ouvir, por exemplo, o Thomistic Institute fala imenso de Econic, quando fala de política vai sempre buscar da Econic esta questão do bem comum, recuperar o bem comum para o discurso atual, que está completamente perdido. Mas de facto, lendo um e lendo o outro, eu acho que há uma síntese que se pode fazer, não estão assim. Também já tenho visto vários críticos que de facto concordam que, que de facto não estão assim tão distantes quanto isso, estas duas escolas de pensamento. E então, eu acho que o erro pode ter sido eh, ele considerar que dar primazia ao bem comum pode ser comparável, isto Maritain, não é? Maritain diz que dar primazia ao bem comum pode ser comparável a uma tirania coletivista, quando bem entendido, o bem comum nunca pode gerar uma tirania, porque o bem comum, lá está, sendo a família, a sociedade, a polis, a cidade, e Deus, em última análise, naturalmente, nunca pode gerar uma tirania, não é? Uma tirania, por definição, é uma fuga também ao bem comum. Portanto, isto para dizer que a crítica de Deconic, eh, para mim, se calhar tentando fazer a síntese, é que o personalismo mal entendido pode levar ao individualismo, que de facto não só é uma crítica justa e racional, como efetivamente aconteceu, não é? Não quer dizer que, se na altura tivesse prevalecido a filosofia do bem comum, não tivéssemos com outros problemas hoje, não é? É sempre difícil fazer estas leituras do que é que teria acontecido, mas a verdade é que os alertas que a Deconic lança sobre os riscos do personalismo, de alguma forma acabaram por se verificar, porque é verdade que aquilo começou como personalismo com Maritain e entretanto generou-se no individualismo, que é o que vivemos hoje. Pronto. E vamos então à última obra, que é Ana Karenina, de Tolstói, provavelmente o maior romance de sempre. O próprio Tolstói disse que Ana Karenina é o meu primeiro romance verdadeiro, não é? Muitos críticos um, concordam com esta análise, que Ana Karenina é provavelmente, se não o maior, um dos principais romances da leitura ocidental, porque de facto é um livro extraordinário que eu recomendo muito aos nossos leitores, não, aos nossos ouvintes, peço desculpa, Bernardo, mas aqui podem aos ser, nossos. Bernardo, podem ser leitores, mas o que é que. Desculpa, peço desculpa interromper-te, qual é a edição que leste? A Relógio edição que d'Água ou li, eu Presença? não, eu não, É que é a Presença. li em inglês, Ah, que bem. li duas edições. Ehm, eu fui ouvindo em audiolivro uma parte, e aqui era, Sim. era em inglês, eu não tenho aqui a referência, mas sou capaz de já ter dito no outro episódio, e depois a portuguesa também tinha o livro em português, também ia lendo algumas coisas em português, e para o episódio que estou a preparar também vou lá buscar as citações. E estou a ver se tem aqui. Tem um segundo que estou aqui É já a ver é da isto. Waterwatch. Não, não, estou a dizer a portuguesa. Eu sei, Relógio d'Água. O Water. Desculpa. Oh, mas, É só para aligerar aqui o ambiente. Não, mas estou lá. não, na Estou presença. fascinado. Dina Guerra e Felipe Guerra. Posso só dizer uma coisa? Eu sei que vais falar agora do seu livro, mas estou fascinado com a tua exposição destes dois livros, da tese do António e do livro do Mário Teresa. Vasco, é para Francamente compensar de fascinado. serem tão poucos, então tenho que dizer. Não, tenho mas que tentar lá, dizer alguma lá coisa está. substantiva. Fiquei completamente. Tu abafaste-me, mas pronto, continua. Portanto, Não, Ana vá, é que tu Karenina, levas muito o debate
com todo o teu estudo, então Deve ser, deve ser, tenho que deve falar uma ser, deve linguagem que ser. tu consigas compreender. Vá, Senão... conta lá, conta lá. Agora como é que Então, vamos aqui é juntar uma os três? anatomia, é um livro que é uma anatomia da alma humana, não é? Muitas vezes temos falado o que é que faz dos clássicos, porque é que os clássicos são os clássicos e por muitas definições que o Vasco ou eu já tínhamos dado, eu acho que se quisermos resumir numa frase, são livros que captam a natureza humana, que nos dizem alguma coisa sobre a alma humana. E este romance, de facto, é uma coisa extraordinária. Eu sei que tenho dito que o meu romance favorito sempre é Os Irmãos Karamazov, mas de facto estou aqui numa tensão interior, ou já estou no Guardini outra vez, sem saber de facto qual é que é o meu romance favorito, porque de facto Ana Karenina é mesmo muito bom. Então, e é um livro, porque é que eu vos disse que eu utilizo a Guardini? Porque é um livro também sobre contrastes. Eu diria até é um livro sobre tensões. Uma série muito grande de tensões, mas em que a tensão central é entre duas personagens, que é a personagem Ana Karenina, que dá o título ao livro, e que nós poderíamos pensar que é a protagonista, a personagem principal, e efetivamente acaba por não ser, já vamos perceber porquê, e Levin, que se calhar é o oposto de Ana Karenina. E há este erro comum de achar Ana Karenina então é a personagem principal, Levin é uma personagem secundária, quando na verdade Levin é o centro espiritual do livro, não é? E Ana é obviamente uma personagem importantíssima, mas é o centro trágico do livro. Poderia sumariar assim. Então, Ana Karenina, como eu dizia, figura trágica, não é? Um, Podíamos olhar para Ana como uma vilã. Um, no fundo, eu acho que Tolstói quer mais que lamentemos a posição de Ana, mais do que simplesmente achar que é uma vilã, quer dizer, é uma mulher inteligente, sensível, apaixonada, um, mas que absolutiza o amor romântico, desliga-o da verdade, desliga-o da razão, desliga-o do sacrifício, e é isto que leva à sua desgraça, à desgraça de Ana Karenina, que pronto, não vou estar a explicar o livro, depois se fizermos um episódio autónomo sobre este livro, posso aprofundar também um bocadinho a história, mas acho que praticamente toda a gente sabe que é a história sobre um adultério, vários adultérios na realidade, mas a trama central do livro é uma história de adultério em que Ana é uma adulta. Pronto. E depois, mas mais do que o adultério, é tudo o resto que interessa aqui perceber. Então, eh, a Ana deixa de viver de acordo com os grandes princípios, não é? E vive segundo os sentimentos, os desejos, esta procura de intensidade. Portanto, uma característica muito, muito moderna de amor como justificação última. Aquela visão muito comum dos nossos dias que é se sinto isto é verdadeiro. Não é? E nós podemos aplicar isto a todos os ramos do pensamento. Estou agora a pensar, por exemplo, na questão das ideologias de género, não é? Se sinto é verdadeiro. Não. Voltemos a Guardini, voltemos a Hildebrand. A realidade é independente daquilo que nós achamos dela. A realidade é independente daquilo. A realidade comunica-se e nós temos de a receber. Não é se sinto é verdadeiro. É um bocado esta a filosofia de Ana. E Tolstói mostra então que quando o amor deixa de estar ordenado ao bem, mesmo o amor, não é? Aquela força suprema e que está na origem, se calhar, das coisas mais belas que nós podemos fazer enquanto homens, o próprio amor torna-se destrutivo quando não é orientado ao bem. E depois, no livro, depois podemos aprofundar noutro episódio, mas quer dizer, uh, esta visão de se sinto é verdadeiro, de o amor pelo amor, da paixão pela paixão, faz com que a Ana progressivamente se vá isolando, isolando, isolando. Primeiro rompe com o marido, com o filho, com a sociedade, depois chega a um ponto que rompe consigo própria
E, e se inicialmente cada uma destas rupturas, cada um destes divórcios, se quisermos chamar assim, é apresentado como uma libertação, libertou-se de um marido que a oprimia, que ela não se sentia feliz naquele casamento, e Tolstói faz isto de forma extraordinária. Eu acho que qualquer leitor tão bom que é, do ponto de vista literário que é aquele livro, consegue sentir em muitos momentos da história uma certa solidariedade. Não sei se solidariedade é a palavra correta, mas uma compaixão, uma certa compaixão de Ana. Tolstói faz isto muito bem, não é de todo manicaísta, mas ou seja, consegue apresentar cada uma destas rupturas como uma libertação. Naquele momento parece que se está a libertar de um jugo, mas na realidade, gradualmente, e muito gradualmente, porque o livro é gigantesco, isto vai resultando na desgraça dela, e de uma forma muito natural, de zero forçada, e portanto acaba por ser profundamente cristão. Se quisermos agora dar uma nota um bocadinho mais teológica sobre isto que está a acontecer a Ana, é, é esta ideia de que o pecado, a tentação, promete sempre a liberdade, e na realidade, quando cedemos a essa liberdade, a essas sensações agradáveis, a esse prazer que o pecado sempre promete, acabamos numa prisão. Acabamos numa prisão. E o livro mostra isso de forma extraordinária. Depois, no outro polo, temos Levin. Levin, um, um, que, que é um homem simples, que não é particularmente ortodoxo nem intelectual, mas que procura o sentido, tem dúvidas, luta com a fé. É um homem que todo o livro luta com a fé. Tem uma coisa bonita que depois casa com uma mulher profundamente cristã, e o impacto que isso tem. Pá, tem coisas extraordinárias este livro. Depois gostava de fazer, quando tiver tempo, gostava de parar um episódio só sobre isto, e com várias citações para ilustrar isto que estou a dizer. Mas voltando aqui, Levin então busca sentido, tem dúvidas, luta com a fé, rejeita ideologias, mas também não é que seja um santo, mas é um homem honesto, um homem que procura com verdade. E Tolstói apresenta o trabalho concreto, a vida familiar, a responsabilidade, como, como caminhos de verdade, não é? Caminhos que, se calhar, nem sempre são românticos, no sentido em que eu estava a ler o livro, e às vezes ia ler algumas críticas não necessariamente críticas de críticos literários, mas pessoas que leram o livro e que comentam, e muitos deles dizem: mas que seca, que passo sempre a parte de Levi na frente, porque de facto é um bocado aquela. hum, são passagens que são de uma extraordinária beleza, normalmente muito contemplativas, da vida no campo, dele a confrontar-se com a realidade concreta da vida dos operários, e ele em luta interior de saber como é que pode melhorar as condições dos operários que trabalham para ele, dos agricultores, mas ao mesmo tempo fazendo contas ao negócio dele, porque aquilo obviamente não podia falir. Portanto, uma coisa profundamente humana, e eles achavam isso um aborrecimento, mas na realidade a vida verdadeira é isso mesmo. A vida verdadeira nem, tem naturalmente momentos de grande paixão, de grande exaltação, de grande intensidade, fazem parte de todas as vidas, e ainda bem que é assim, mas não podemos viver de intensidade em intensidade, de prazer, de paixão em paixão, como fins últimos, não é? E Tolstói consegue-nos explicar muito bem que a felicidade não é um êxtase. A felicidade não é um êxtase, quase como resultado de uma trip de drogas. A felicidade verdadeira é fidelidade às pequenas coisas e ao concreto da nossa vida. Portanto, não é romântico, mas é profundamente real, e ser profundamente real é verdadeiro e liberta-nos. E de facto está aqui a chave da verdadeira felicidade. É esta tensão que se percebe entre Levin, que parece aborrecido, Ana, que parece ter uma vida extraordinária, e de facto uma acaba na miséria, da pior forma que se possa imaginar. E Levin acaba bem, acaba bem. Então, Levin descobre que a verdade não vem do cálculo, mas da entrega, da gratuidade e de uma fé simples. Viver para os outros, viver para Deus e não para si próprio. Um,
portanto, no fundo é ética cristã clássica, né? Sem moralismos, sem moralismos. E por isso, então, um, Tolstói, eu acho que não condena Ana, como eu dizia no início. Tolstói acaba por lamentar Ana, mas com imensa compreensão, de forma profundamente, profundamente humana, não é? Portanto, é, eu acho que é um romance que pode ser lido, de facto, de forma profundamente cristã. Não é uma obra naturalmente apologética, nem é um catecismo, mas é uma visão muito realista, muito humana do pecado, uma visão também muito humana da graça, não é? Porque não é daquelas histórias em que a nossa vida é muito como, um bocadinho como na liturgia, não é? Porque eleva-se e vem-se abaixo, eleva e vem abaixo, eleva e abaixo. A nossa vida é também assim, é como a liturgia, não é? E portanto, também no livro está sempre a acontecer, há grandes momentos de graça, momentos maravilhosos, em que de facto a pessoa se aproxima de Deus, aproxima-se da verdade e depois volta a cair como pecador, como humano que é, e a nossa vida é também esta, a nossa vida é também esta, por isso é que eu acho que o livro está tão bem feito. Muitas vezes as histórias ele fez o bem e depois ficou tudo bem para sempre. Está bem, é uma leitura que se pode fazer e é pedagógica e para os nossos filhos esse tipo de histórias funcionam muito bem, mas também é muito verdade isto, que de facto nós fazemos o bem, podemos estar a fazer tudo bem, até podemos ter uma grande presença de espírito num determinado momento e depois voltamos a tropeçar. E pronto, e vamos, se for caso disso, vamos à confissão ou voltamos a levantar-nos e tentamos fazer bem. E é isto que está sempre a acontecer nesta história. Cai, levanta-se, cai, levanta-se, cai, levanta-se, cai, levanta-se. É uma história de facto extraordinária que mostra que, 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 que o homem não se salva sozinho. O homem não se salva sozinho, salva-se quando aceita ser salvo. E, e, e pronto, e foi esta a minha tentativa de utilizar o Guardini para ler tanto Maritain como também Ana Karenina. Não sei se alguém já tinha feito isto, mas se não tinha, fica aqui a minha tentativa de fazer este exercício. E Vasco, diz-me tu se percebeste agora um pouco melhor o que é isto da filosofia popular. Bernardo, vou começar amanhã na minha edição que tenho cá em casa da Waterwatch. Olha, agradeço-te. Acho que se percebeu, portanto, a questão da atenção, atenção que é, no fundo, acaba por ser a visão correta da, daquilo que são os extremos da filosofia polar. Tem também muito a ver com aquilo que eu tenho trazido para o nosso podcast, daquilo que eu chamo o falso dilema. Eu chamo, não, isto foi a Catarina que fala o falso dilema entre a educação mecanicista e construtivista, que são também, de certa forma, dois polos opostos, não é? Portanto, a criança como caixa vazia na qual nós colocamos conhecimentos num polo e no outro oposto, a criança como e quase deusa, não é? Que constrói o seu conhecimento. E parece que estamos aqui a encontrar aqui alguns eixos, não é, de ligação. É que no final do dia o que está certo é o que está no meio, é a atenção. E mesmo, desculpa, agora não é para puxar a sardinha à minha brasa, mas, ou a brasa à minha sardinha, nunca sei como é que se diz. Mas é engraçado como faz todo sentido. Ou seja, a tensão na educação é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. De facto, existe uma dimensão que é fundamental enfim, de trazer de quem sabe, de trazer o conhecimento, e existe outra dimensão que também é fundamental de permitir à criança, sendo guiada, nunca deixada a si própria, de procurar, não é? Procurar de acordo com aquilo que é, enfim, que é de acordo com a sua curiosidade, não é? E acho que tem um bocadinho a ver com aquilo que também estás a dizer, neste caso mais relacionado com a filosofia política e muito bem demonstrado no romance de Ana Karenina, que é um romance que eu já tenho há vários anos para ler cá em casa, mas que ainda não ataquei. Fico feliz por teres lido primeiro do que eu e porquê? Porque naturalmente tu és um grande amigo, aquilo que lês interessa-me, aquilo que dizes sobre o que lês mais me interessa ainda e agora tenho poucas razões para não pegar no Ana Karenina. Ah, gostaste, Bernardo? Fui simpático agora, pá. Foi. Depois foste Foi bonito. simpático. E olha, fica então o meu compromisso. Assim que leres o livro, fazemos o episódio. E acho que até fazemos um episódio mais profundo se ambos lermos
Se já tivermos lido os livros dois, acho que conseguimos fazer um episódio ainda mais interessante. Então, Se pronto, parecer bem. são 700 páginas, não é? Daqui a 700 páginas fazemos o episódio. Pronto, então o ano está a começar. Vou, vou aceitar o desafio. Boa. E olha, Bernardo, a hora vai adiantada, pelo que sugiro concluirmos o episódio Vamos e lá. aos nossos ouvintes, que provavelmente uns estão a ouvir isto de uma derrajada, outros estão a ouvir isto já pela segunda, terceira, quarta vez, que é o que eu faço com os podcasts agora. É uma coisa dos podcasts é que podemos começar num dia e acabar passado 5 dias. Mas não se esqueçam de colocar like, partilharem, é importante partilharem. Portanto, nós temos, não sei se já perceberam, temos feito aqui um esforço mais recentemente sobretudo via conversas triviais, de manter aqui algum ritmo. Espero que apreciem esse esforço. Já agora deem-nos feedback, se estão a gostar do modelo. O feedback até agora que recebemos até agora tem sido bastante positivo, gostaram do modelo e ainda bem, mas deem-nos ideias. Nós queremos continuar, as famílias crescem. O Bernardo tem 4 filhos, eu também tenho quatro, vou para o quinto. Vou para o quinto, ou seja, tenho 5 filhos. Já tens que cinco. Exatamente, temos dois vidas profissionais bastante agitadas, graças a Deus. Tudo é bom, tudo é bom, tudo é Talvez a bom. tua melhor agora. Não sei se pode dizer. Vou mudar de trabalho, vou mudar de trabalho, mas isso fica para uma próxima, não podemos revelar tudo. Eh, mas é mesmo com muita alegria que continuamos a fazer, que manter este podcast e fazer estes dos livros que lemos e os livros que vamos ler, que são episódios que nos dão muita satisfação. Enfim, concluindo, coloquem like, partilhem, mas acima de tudo que as vossas vidas continuem a ser uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.